Bom dia a todos. Hoje de manhã vamos então celebrar a Santa Ceia e nós temos diversos avisos para a igreja. Nós temos recebido a transferência da igreja Caribe e Colônia, da família do Renato de Deus, e com sua esposa e seus filhos. Recebemos estes irmãos da igreja com todo carinho. Também foi comentado na última reunião a lembrança da coleta das crianças. As crianças precisam aprender desde pequenininho a trazerem a colaboração no sustento da igreja. Então, uma nova alerta para os pais que tragam coleta das crianças também. Também vamos lembrar, não deu tempo hoje por causa da preparação da Santa Ceia, mas também vai ser reinstalada a lanterninha que as crianças levam na saída do culto. Também estamos convocando a Assembleia da Igreja para o dia 23 de outubro para a eleição de presbítero. E referente às indicações recebidas da Igreja para concorrer a presbítero, o Conselho precisa observar os critérios da IRB. E por este motivo, apresenta a Igreja como candidato único para concorrer à reeleição o irmão Elton. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Sejam todos bem-vindos para este momento da adoração, o culto que devemos ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são bem-vindos para juntos nos alegrarmos. O culto é um ato solene na presença de Deus, embora seja uma festividade do povo de Deus, quando se tem a celebração da ceia do Senhor, porque o sacramento também indica esta festividade, mas é uma festa solene de edificação espiritual, quando nós podemos viver mais, ainda que da forma simbólica também, testificando a nossa comunhão com o nosso Deus, Senhor e Salvador. Todos sejam assim bem-vindos para este momento tão agradável, para o nosso alimento espiritual na presença de Deus. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos cantar do Inário, o hino de número 215, Saudai o nome de Jesus. Oh
pôr-se em pé para continuarmos louvando a Deus numa oração. Gracioso Deus, ó Pai poderoso, nos colocamos na Tua presença na manhã deste dia, um dia agradável, um momento providenciado em Tua graça, para podermos expressar-te a nossa adoração, confirmando a nossa fé, como cremos na Tua palavra. Rendemos-te graças por Teu amor, por Tua bondade para conosco. O Senhor olha para nós, estende o chamado e nos comove a adoração a este serviço que exalta o Teu poder, exalta o Teu nome. Graças te rendemos, porque o Senhor nos redimiu para vivermos como servos, a atender os Teus propósitos para com a Tua Igreja no reino de Cristo Jesus. Somos-te agradecidos, porque imerecedores como somos, o Senhor nos chamou para sermos servos, filhos, ovelhas no Teu rebanho. Muito obrigado, porque o Senhor sempre se revela como o Deus de bondade, de amor, o Deus que salva, o Deus que sustenta. Te agradecemos porque assim é que nós introduzimos o louvor, a adoração à Tua presença. E o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe. Pedimos então a Tua direção, a Tua bênção sobre o culto dirigido a Ti nesta manhã. Estejas, ó Deus, edificando o Teu povo, estejas nos fortalecendo de tal maneira que a nossa vontade e disposição sejam inteiramente voltadas para a Tua glória. Abençoa todas as partes deste culto. Seja um culto para o Senhor, tão somente para glorificar-te. Seja um culto para a nossa edificação espiritual. Assim venha nos abençoar e prepare os nossos corações para receber a Tua palavra e também participarmos da mesa do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice. Venha, ó Deus, nos conduzir nestes momentos significativos para o Teu povo, a Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. Romanos 5, 8 a 11, vamos fazer esta leitura. O apóstolo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
vamos cantar o hino 63 do Inário, pendurado no madeiro. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa nesta parte da contrição em nosso culto. É um momento que temos como oportunidade para confessar a Deus os pecados. E hoje, então, quando estamos nos preparando já em momentos finais para participarmos do sacramento da ceia, fica bem fazermos a confissão dos pecados de modo bem sincero, sabendo que Deus sonda as mentes, Deus sonda os corações e Ele quer perdoar os nossos pecados, cujo preço já foi pago na cruz do Calvário, mediante a nossa confissão. Façamos assim por alguns instantes. Misericordioso Deus e Pai, confessamos a Ti os nossos pecados, porque de fato, como igreja, pecamos, erramos, e o nosso pecado tem o perdão prometido, porque Jesus já fez provisão para esse perdão na cruz do Calvário. E nós temos então esta ousadia de nos aproximarmos do Teu trono para receber favor, porque Tu és Deus misericordioso.
E pedimos o perdão, porque pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos no pensar, no agir, no falar, mas nós também pedimos a ajuda sempre do Senhor, para que possamos andar sempre mais em retidão, em fidelidade a Ti. Que a Tua palavra possa encontrar um lugar em nossas mentes e ser transportada para os nossos corações, para que possamos sermos encontrados e aprovados pelo Senhor. Pedimos assim a Tua bênção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos o hino 111, Vem Santo Espírito de Amor. As crianças que estão presentes podem vir aqui à frente, os outros leem a oportunidade. Vamos ficar todas apertadinhas aqui? Não tem problema, né? Muito bem. Hoje nós vamos continuar aí no nosso estudo. Vai muito longe ainda, até chegar lá no Davi. Mas uma das coisas que eu queria contar para vocês é uma pequena historinha sobre uma menina chamada Maria. E a Maria tinha uma tia. Uma tia que todos os sobrinhos gostavam muito dela. E todo mundo queria um pouco dessa tia. E a Maria foi visitar também a tia, ela convidou os outros primos dela também. Chegando lá, essa tia começou a atender um, atendendo o outro, né? E a Maria ficou ali, mas eu queria tanto que ela só conversasse comigo. Mas essa tia fica dividindo com um, com o outro, né? E depois, quando alguns foram embora, ela ia pousar na casa da tia, ela falou assim, a tia disse, ele gostou hoje dessa tarde tão gostosa aqui com os primos? Eu não gostei. Mas por quê? Ah, porque você estava dividindo todo esse tempo com um, com o outro e não estava só comigo. Ela disse, mas isso aí é assim, quando tem mais pessoas.
tia disse, vamos orar? Isso deve ser feito mesmo, né? Não correr lá para dentro da cama, debaixo dos cobertores e tchau mesmo. É a oração. Agradecer pelo dia que você teve, né? Conversar com Deus. E ela disse, tá bom, vou conversar com Deus. E ela começou, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. E a tia, guarda! Isso aí é oração? Você está fazendo um pedacinho só da oração? Deus não quer pedacinho. Ele quer inteiro. Ele quer toda a obediência dele. Então, a tia falou, cada um de nós, nada de pedacinhos. Nós muitas vezes estamos dando nossos pedaços, uma parte só. A obediência a Deus tem que ser por completo, não meia obediência. Quando a sua mãe manda arrumar o seu quarto, ela diz, eu quero os calçados arrumados, a mochila no lugar, a cama arrumada, e mais não sei o que, não sei o que. Aí você chega para a mamãe, pronto, já fiz. E a mamãe disse, mas você fez tudo? Alguma coisa ficou para fazer, né? Então você teve uma meia obediência. Meia. E muitas vezes nós estamos assim diante do Senhor também. E a nossa história de hoje, nós vamos ver o que é que o rei Saul vai fazer também. Será que o rei Saul foi obediente por todo, totalmente? Ou será que o rei Saul foi meio obediente? E o que resulta na meia obediência? Às vezes nós também, os adultos também. Metade. Não tudo para Deus. Minha vida toda é complicada. Uma partezinha. Mas a gente fala que Deus não quer, tudo precisamos oferecer ao Senhor. Nós vamos passar para a classe. Vamos ficar em pé e vamos cantar um cântico. Este é o dia que o Senhor nos deu. Talvez vamos sair por aqui, que é mais fácil. Né? Vamos lá? Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos deu, dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas. Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 17, 1 a 12. O texto está aqui projetado para os irmãos fazerem a leitura comigo, alternando os versículos, de forma a ser lido como antífona. Segundo Crônicas 17, 1 a 12. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postos ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Aiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías,
para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias. E com esses levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Meus irmãos, é curioso como o livro das Crônicas tem crônicas aqui do povo de Deus e vai narrando assim a história dos reis, tanto do norte quanto do sul, no povo de Deus, os reis de Israel e os reis de Judá. Temos então a história do rei Josafá. Está aqui o governo de Josafá registrado com o propósito de nos ensinar o valor do apego a Deus, a confiança e temor a Ele em quaisquer situações. Josafá foi próspero porque ele perseverou na sua fidelidade a Deus. O texto que fizemos a leitura fala então desse governo, um reinado próspero, o de Josafá. Como este reinado estava sendo assim confirmado, sendo um reino próspero, acontecia porque Josafá governava sob a orientação da palavra de Deus, do que ele não abria mão. Ensina-nos a coragem para nos mantermos na fidelidade da lei do Senhor. A lei do Senhor, nós temos ela como uma expressão evidente no texto que fizemos a leitura. Poderíamos agora, irmãos, fechar a Bíblia e apenas ficar refletindo nesta coragem de Josafá. Mas podemos fazer também juntos, é o que pretendemos agora, pois que olhando para Josafá, encontramos nele um rei fortalecido por Deus. Josafá, primeiramente, se fortificou ao assumir o reino de Judá. No capítulo 17, no verso 1, nós lemos: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Significa, se fortificou, se consolidou, ou consolidou suas forças
consolidou o seu poder. Os oponentes de Judá então passaram a não representar mais perigo algum, porque já no início ele consolidou o seu poder. Aqui, irmãos, fica bem objetivo um dos oponentes de Judá, porque o final do verso 1 diz: se fortificou contra os seus parentes, fortificou contra Israel. Lembra no domingo passado, falando sobre Ezequias, o rei Ezequias, nós então trouxemos um cenário rápido, histórico, bíblico, mostrando a divisão depois de Salomão. Jeroboão, eles brigaram e dividiram Israel. O norte ficou como capital Samaria, daí os samaritanos, judeus, misturados, e com 10 tribos, então o gigante, perto do sul, 2 tribos. E assim mesmo, a intriga entre os dois seguiu, e sempre Israel querendo dominar o sul, pegar as 2 tribos. No caso é citado aqui Efraim, que Israel já tinha tomado, que ficava na divisa, e Asa, o pai de Josafá, pegou de volta. Então Josafá achou por bem fazer fortalezas, colocar guarnições para proteger Efraim e toda Judá. E ele fez assim. Mas, irmãos, a pergunta: como Josafá foi capaz de consolidar sua força de maneira tão notável como temos na sua história aqui em Crônicas? No versículo 3 apenas diz: o Senhor foi com Josafá. Pronto. O Senhor foi com Josafá. A ideia de Deus estar com um rei era de Deus estar agindo como o líder sobre o rei. Então o rei não governava sozinho, de forma aleatória, à luz de seus próprios projetos particulares e intenções. Não. Ele estava sob a liderança de Deus. Quando a Bíblia diz assim: o Senhor foi com Josafá, estava dizendo: Deus ficou como líder de Josafá. Aí então nós lemos ainda no 3º versículo: Josafá. E esta é a razão porque Deus continuou com Josafá, porque Deus andava com Josafá, liderava Josafá. Aqui está a razão desse favor divino, é que Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Ele era filho de Asa, Davi seu pai, para falar que veio depois, e é da linhagem aqui de Davi. Mas comparar reis que reinaram depois de Davi, comparar estes reis com Davi, isto é comum, nós achamos nos livros dos reis que temos aqui na Bíblia sempre: e andou nos caminhos de Davi, seu pai.
é uma comparação com o rei Davi. E em que Josafá pode ser comparado aqui com Davi? Primeiro, meus irmãos, é que ele procurou o Deus de seu pai. No 4º versículo nós lemos: antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Quais obras de Israel? Agora o cronista está fazendo uma diferença aqui de Acabe, sob a influência da esposa pagã, que não era do povo de Deus, Jezabel, que andava sob a orientação dos Baalins. Baal tinha lá 400 profetas de Baal que comiam da mesa de Jezabel, do rei Acabe. Procurava a orientação na idolatria, no que é vazio, na vaidade. E então, esta é a comparação. E ele procurou o Deus de seu pai. Ele não procurou aos Baalins. Foi o que Davi sempre fez. Procurou a Deus. Buscou o Senhor. Buscar, irmãos, a Deus para orientação e ajuda era um dos ideais mais elevados nas aspirações dos reis que mostravam temor a Deus. Em segundo lugar, nesta comparação de Josafá com Davi, está o seu comprometimento com o Senhor, com Deus, de todo o coração. Não era um comprometimento formal, simplesmente. Era de todo o coração, porque o 6º versículo inicia: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. O coração em seguir o Senhor. Desta maneira, Josafá era como Davi. Ofereço a ti, ó Deus, o meu coração. Josafá assim entregava 100% a sua vida nas mãos de Deus para governar Judá. E Deus tinha prazer em honrar Josafá no seu governo, de todo o coração, mas como Davi. Então vamos ler os salmos de Davi, para saber, irmãos, como Davi entregava a Deus também o seu governo. Em terceiro lugar, nesta comparação, é que da mesma forma como Davi havia se devotado a centralizar a adoração, o culto em Jerusalém, Josafá tirou os altos, os postes ídolos, como está no texto, em Judá. Isto era um sinal muito claro no seu governo, um sinal de devoção a Deus, a observância real, não mesclada ou mística do culto, mas observância correta do culto a Deus. É assim mesmo, irmãos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais o nosso conhecimento da santidade de Deus, mais rejeição em toda espécie de idolatrias e tudo que desagrada a Deus. É assim mesmo. E foi isto que Josafá fez. Porque
ele andava na lei de Deus. A lei de Deus imprime no coração daquele que a estuda a santidade de Deus. Era assim que vivia este Josafá, e não pode ser diferente em tempo algum. O cristão, o povo de Deus. Então o irmão Judá foi fortalecido por causa da fidelidade de Josafá e foi abençoado com riquezas e glória em abundância. O 5º versículo nos informa: e todo Judá lhe deu presentes. Quer dizer, o povo reconhecia agora, neste momento da sua própria história em Judá, sob o governo de Josafá, estamos prosperando, porque Deus é com Josafá, e devemos ter alegria em contribuir. Quer dizer, nem precisa formalizar valores de impostos sobre o povo já espontaneamente levava a Josafá das suas riquezas, dando glórias a Josafá. Por quê? Porque Deus era com Josafá. E aumentou então a riqueza do povo, que queria fazer forte aquele governo, o rei Josafá. Riquezas e glória, poucos reis tiveram em Judá. Josafá então havia alcançado, irmãos, níveis de prosperidade como poucos. O fato de que essas riquezas e glória vieram de todo Judá mostra que toda a nação do reino do sul, isto é, Judá, honrava Josafá. Então vamos colocar a nossa vida diante desse espelho e perguntar: nunca nos prosperamos entendendo que Deus está dirigindo? O que Deus tem confiado a nós como material é para o sustento da sua obra também. Quer dizer, a minha vida é para a glória do Senhor. Só lhe deu glória. É o tema da reforma. É para a glória de Deus. Deus nos criou para a glória dele, nos redimiu em Cristo Jesus, porque fugimos do alvo da vida, sua glória, pelo pecado. Em Cristo ele nos coloca de volta para este alvo, a sua glória. Então nós vivemos, fomos criados para a glória de Deus, somos salvos para a glória de Deus, mas o que nós possuímos, o que nós conquistamos, os nossos bens não são para a glória de Deus. Não, isso é intocável. Nem Deus toca. Eu fico pensando que o comunismo está avançando no mundo. E se está, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, Ele está fazendo como fez com o seu povo na época da Babilônia. Ah, mas como pode? Falava o profeta, questionando Deus. O incrédulo disciplinar o povo de Deus. Deus disse: ele também terá o seu pago, a sua disciplina. Mas Deus entregou Israel a Nabucodonosor exatamente por causa da desobediência, por causa do coração duro do seu povo. E teve que ficar lá na Babilônia até aprender a mostrar-se quebrantado para com Deus. Irmãos, a Bíblia não deixa de ser a palavra de Deus. Ela não perde o seu valor na história, ela não perde o seu conteúdo.
É a palavra de Deus, é para todos os lugares, para todo o tempo, e é para nós hoje, e ela grita com o povo de Deus. E eu quero finalizar aqui, mostrando então a prosperidade de Josafá, na forma como ele foi tão estratégico em preparar o povo para o seu governo. Josafá governou educando, não por decreto, mas por educação, formação, educando o povo nos caminhos do Senhor. O mais notável ato da devoção aqui do rei está o doutrinamento metódico progressivo, porque no versículo 7 nós lemos assim: no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Aio, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, os príncipes, seus príncipes, para ensinar nas cidades de Judá. E com eles, no 8º versículo, os levitas, e cita os nomes aqui. E depois dos levitas, os sacerdotes, que tem seus nomes aqui também. E no versículo 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá. Veja bem aqui, irmãos, o que Josafá fez. Chamou os príncipes dele, ali os nobres de Judá. Agora vocês vão de cidade por cidade e vão ensinar. Mas o que nós vamos ensinar? Bom, vocês conhecem bem o direito civil, a lei de Deus, as leis civis também, o comportamento, a ética. Vai ensinar o povo. Chamou os levitas que serviam no templo. Agora vocês vão em cada lugar, em cada cidade, ensinar. Mas o que podemos nós, levitas? Vocês podem, da lei de Deus, ensinar muito sobre o culto a Deus. Vocês podem ensinar as leis cerimoniais, mas ensinem. Então o sacerdote: mas o que nós vamos ensinar? Vocês podem ensinar também a fé que professamos a Deus. Ensina isto ao povo. É catequese mesmo, do começo ao fim, para o povo. E aí Josafá pôde ter um governo próspero. Veja como ele foi estratégico, sistemático naquilo que precisava passar ao povo. Se o povo não mudar, não adianta o rei ser super consagrado a Deus. O povo também precisa ter entendimento. O que muda a nação é o povo tendo entendimento. E Josafá sabia disso. Então, qual foi o resultado, irmãos? Para encerrar, no versículo 10: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olha só, o verso 11 como resultado: alguns dos filisteus que viviam só fazendo guerra e atrapalhando a vida de Judá, diz: alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado, cita aqui a quantidade, para no verso 12, Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas, continuou se fortalecendo, edificou fortalezas
e cidades armazéns. Cuidou da segurança e do abastecimento, economia. Então, tornou-se um homem admirado, respeitado entre os reis vizinhos. Por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus e obediência. Ele entendeu que fidelidade a Deus implicava em obediência à palavra de Deus. Os professores, príncipes, levitas, sacerdotes, designados professores, saíram para ensinar. Eu creio o Pentateuco, que já tinha em mãos, que eram chamados os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, os 5 livros da lei que temos na Bíblia. Eles tinham que ensinar isso para o povo, e Josafá foi honrado por Deus. É claro que se chegarmos no finalzinho do governo de Josafá, ele acabou fazendo aliança com o rei do norte, Israel, no propósito de ajudar, mas acabou desagradando a Deus. Mas Deus o honrou, e ele faz parte então da galeria dos reis que mostraram temor a Deus e houve prosperidade. Irmãos, quando nós aplicamos esta verdade na igreja, a igreja é Judá de Deus hoje, é o povo de Deus. Quando nós aplicamos em nós mesmos, quanto precisamos devotar mais o nosso coração, a nossa vida a Deus, empreender mais em devoção a Deus, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. É claro que Deus quer o melhor para todos nós, e o melhor para todos nós é ter Deus como o líder sobre o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos passar agora a celebração da ceia. Os irmãos que vão participar, por favor, venham à frente, ocupar os lugares. Nós vamos voltar à forma agora da participação da ceia do Senhor, nos reunindo todos aqui ao redor da mesa do sacramento da ceia. Nós vamos também cantar o hino 425. Se quiser pegar os binários aí, para quem está disposto a acompanhar a letra. Hino 425. Thank
Eu quero ler em Lucas 22, 14 a 20, nos transportando assim para aquele cenário da instituição do sacramento da ceia. Em Lucas 22, 14 a 20, diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um cálice, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu este sacramento da ceia para o seu povo, de maneira que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não quer dizer aqueles que não têm pecado, mas aqueles que não se arrependem dos seus pecados, então nós aconselhamos não participar do sacramento para não agravar o julgamento de Deus sobre a sua vida. Os que demonstram arrependimento e desejam vida santificada, sim, devem participar do sacramento, porque Ele quer a nossa participação no pão, símbolo do seu corpo entregue por amor de nós. Ele quer a nossa participação também no cálice, símbolo do seu sangue vertido para a nossa salvação. Esta mesa é do Senhor Jesus, de maneira que convidamos a todos os membros da igreja a participarem deste sacramento, e membros de qualquer outra igreja, desde que seja a igreja que confia no sacrifício de Jesus como sendo suficiente para a nossa salvação, e que estejam em plena comunhão com Deus, com a igreja, são bem-vindos a participar do sacramento. O Senhor Jesus, naquela ocasião da Páscoa, ali com os discípulos, orou, agradecendo a Deus e consagrando também aqueles elementos que ele tomaria para a instituição da ceia do Senhor. Vamos fazer assim e orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, queremos neste momento do sacramento da ceia dar-te graças. Dar-te graças porque o Senhor governa, e o Senhor tem o governo da nossa vida em tuas mãos. Por isso nos encontramos agora, reunidos ao redor desta mesa, a mesa do Senhor, para comer do pão, beber do cálice, trazendo assim a lembrança, o sacrifício vicário de Cristo, ali na cruz do Calvário, onde se entregou por nós, mas também para levantar os nossos olhos em perspectivas numa esperança da glória por vir. Queremos dar-te graças, ó Pai, porque assim de fato o Senhor nos conduz, o Senhor dirige os nossos passos,
estreitando mais e mais a nossa comunhão com o Senhor, não porque há algo de bom em nós, mas porque a tua bondade é infinita. Agradecemos-te então por este momento solene e pedimos a tua bênção sobre os teus filhos que estarão agora comendo do pão, bebendo do cálice, para que possam fazer, compreendendo assim a entrega do teu Filho unigênito na cruz do Calvário, para nos dar vida em ti. E ó Deus, tenhamos todos nós então esta segurança do teu amor, das tuas misericórdias nos conduzindo até o fim. Assim nós pedimos, estejas consagrando os elementos que serão usados agora como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para a nossa edificação espiritual, pois em seu nome oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, na noite em que foi entregue o Senhor Jesus, naquela Páscoa, ele disse aos discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco desta Páscoa. O Senhor Jesus tomou o pão e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo ferido por vós, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos assim. Por semelhante modo, depois de cear ali com os discípulos, o Senhor Jesus também tomou o cálice e distribuiu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Vamos fazer assim.
vamos cantar do inário, ainda aqui, ao redor da mesa, o hino 244. Ó Cristo, pão da vida, 244. Deus eterno, ó Pai poderoso, no final deste culto, vimos ainda agradecer-te, louvar o teu nome nesta oração, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra, cantar hinos em louvores ao teu nome, participar do sacramento da Santa Ceia. Te agradecemos porque tu és o Deus que dispensa sobre nós bênçãos incontáveis e nós somos-te agradecidos e pedimos, ó Senhor, ajuda-nos a viver estas bênçãos que tens dispensado sobre a nossa vida. Nelas, a salvação em Jesus, a segurança que propicias ao teu povo e, sobretudo, a esperança da vida, a vida em Cristo. Queremos, ó Pai, pedir, ajuda-nos para que, nos apropriando destas bênçãos, possamos vivê-las segundo o teu querer, possamos vivê-las objetivando a tua glória. Pedimos então, conceda-nos uma tarde agradável neste dia, o dia do Senhor.
dá-nos a oportunidade de retornar à tua casa nas primeiras horas da noite para adorarmos e agradecer-te mais uma vez. Pedimos, conceda-nos uma semana também próspera, segura, a certeza da tua presença conosco. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.